Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinha em minhas fraquezas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação. Olá, paz do Senhor para todos. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você que está aí do outro lado. Hoje eu venho para vocês com mais uma mensagem bíblica que Deus tem colocado no meu coração. E o tema da mensagem de hoje é fraquezas. E eu trouxe umas referências bíblicas para a gente estar comentando, tá bom? A primeira referência fica em 2 Coríntios 11, onde Paulo vai falar da fraqueza do espinho na carne que ele tinha. E no versículo 5 do capítulo 12, 2 Coríntios, ele fala assim, que ele não se gloria, né, das visões que ele tem, das coisas que ele faz da parte de Deus, porque Deus deu para ele uma fraqueza, que era um espinho na carne. E ele fala assim, de alguém assim me gloriei eu, porque ele estava falando que tem uma pessoa que tem visões, que viu os céus, uma coisa maravilhosa, e ele pode falar dessa pessoa, mas das coisas que ele mesmo faz, ele não pode falar. De assim, alguém assim me gloria o meu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão das minhas fraquezas. E ele fala que no versículo 7, e para que não me exalte pela excelência das revelações, porque realmente Paulo escreveu cartas maravilhosas. Deus deixou assim um discípulo que não andou assim com Jesus, veio após Jesus, mas que foi uma pessoa extraordinária, que foi não só o testemunho de Paulo, mas também as pregações que ele deixou. As revelações, né, que veio através da vida de Paulo. Foi-me dado um espinho na carne, a saber. É muito importante essa parte, a saber. Tem muita gente que conjectura sobre o que era o espinho na carne de Paulo. Tem gente que fala que ele era homossexual, tem gente que fala várias coisas, né? A mais forte que eu já ouvi é que ele era homossexual. E até poderia ter uma atração homossexual, né? Mas no texto mesmo, ele fala o que era esse espinho na carne. Que tinha a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, o que Paulo fala? Que ele era perseguido por demônios. Até li aqui a referência num outro vídeo, que o Paulo ele foi pregar numa cidade e tinha uma menina que ela fazia adivinhações, que ela ficou seguindo Paulo e falando para ele, esse é o mensageiro de Deus, esse é o mensageiro de Deus. E teve uma hora que ele ficou muito irritado, ele não se aguentou e expulsou o demônio daquela menina. E o demônio saiu, aquela menina parou de fazer as adivinhações. Ela era uma serva, o senhor que lucrava com ela, porque ela fazia as adivinhações, ficou muito bravo, que ela parou de adivinhar, e colocou Paulo na cadeia. Então ele fez uma coisa ali, tipo, não porque ele realmente queria expulsar, mas porque ele tava bravo. Assim, eu tô fazendo a obra de Deus e esse demônio fica aqui no meu pé me atazanando, eu vou expulsar ele, entendeu? Então, Paulo, ele ficava muito, muito chateado quando ele era injuriado pelo nome de Jesus, quando ele era perseguido por esses demônios pelo nome de Jesus. Ele falou, meu, eu tô fazendo a obra de Deus e esses demônios ficam me perseguindo, isso não deveria ser assim. E ele ficava muito, muito bravo com isso. E esse era o espinho na carne de Paulo, né? Falava que era o mensageiro de Satanás que vinha atazanar a vida dele. E ele falava, e ele orou para Deus tirar aquela perseguição maligna da vida dele várias vezes. 3 vezes eu orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, gloriei-me nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pois sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque estou fraco, quando estou fraco, estou forte. Então foi preciso Deus falar para ele, olha, eu não vou tirar esse mal de você, porque através
deste espinho na sua carne, através deste mal que acontece em você, que é através dessa fraqueza que eu consigo é, manifestar minha glória. Quando você parece que tá fraco, é ali que você tá forte. Então, a partir daquele momento, Paulo falou assim: eu não vou me reclamar mais, não vou mais, eu vou sentir prazer quando esses demônios vierem me injuriar, porque eu sei que isso é pro propósito de Deus ser estabelecido na terra, que eu seja perseguido pelo nome de Jesus. Então, quando alguém vier falar assim, crente não sei o que, crente não sei o que lá, amém. Ô, santinha do pau oco, não sei o que, amém. É normal que isso aconteça, tô incomodando, é porque o diabo tá tentado. Tô fazendo diferença ali no inferno. O inferno tá pegando mais fogo porque a palavra de Deus está sendo pregada. Então a gente tem que ficar feliz quando o diabo tá incomodado. Porque se o diabo estiver ali muito à vontade, não tá ali mexendo com você, é porque você não tá incomodando, né? Quando você tá incomodando, ele vem ficar mais asqueroso pro seu lado. É assim que acontece. Então, a partir dali, Paulo começou a entender o propósito e também era para ele não se gloriar das coisas que ele fazia, né? Toda a honra, toda a glória era para Deus e ele tinha essa coisa que, embora incomodasse ele, Deus revelou para ele por que aquilo acontecia. E o seu espinho na carne, ele pode ser diversas coisas. O do Paulo era essa perseguição maligna. Mas tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não consegue entender o porquê que acontece. Nossa, mas eu sou cristã e não devia ter esse tipo de pensamento. Por que eu ainda penso nessas coisas, né? Eu acho que eu não tô sendo cristão direito. Eu acho que é melhor eu desistir disso, né? Por que eu tenho essa fraqueza com tal coisa? Por que eu tenho um pensamento assim? Por que eu tenho um pensamento assado? Nossa, mas eu já vivo na igreja faz tanto tempo, não era para eu pensar desse jeito, né? Eu oro, eu jejuo, eu vou para a igreja, né? Eu devia pensar as coisas direitinho. Por que tem ainda pecado dentro de mim? Né? Eu tô aqui lendo a Bíblia, tô estudando, eu tô jejuando, eu vou no culto segunda, terça, quarta, quinta, né? Eu tô me enchendo, tô fazendo tudo, pra gente se encher, né? A gente vai transbordar daquilo que a gente tá cheio, né? Tem um manualzinho ali que a gente tem que cumprir. Também não adianta a gente ali ficar o dia todo no TikTok, vendo coisa que não presta, ficar o dia todo vendo filmes que tem um conteúdo porco e querer transbordar coisas santas. Não vai adiantar. Mas aí você fala assim, não, mas eu consagrei minha vida, né? Mas os sentimentos ruins, eles continuam vindo. Pensamentos ruins, eles vêm uma hora ou outra, não é sempre, mas uma hora ou outra vem. O que acontece comigo? Por que eu ainda tenho essa fraqueza? E aí o que acontece? O que você tem que fazer com essa sua fraqueza? Esse sentimento ruim, você pede para Deus. Você fala, Deus, tira essa fraqueza de mim, tira essa fraqueza de mim. Ele fala, mas minha filha, você é humana. Meu filho, você é humano. O pecado, ele vai vir, vai vir. As tentações, elas vão vir para te testar, né? Elas vêm de dentro, elas estão ali, né? As tentações, elas estão ali. O que vai te definir é a decisão que você vai tomar, o que você vai fazer com ela. Tem a oportunidade ali de você pegar ou não pegar, de você falar ou não falar, de você responder na lata ou você pensar mais um pouquinho, né? De você falar mal do seu irmão ou não falar, né? Muitas vezes a gente fala, muitas vezes a gente peca. Falar é pecar. Aí a gente tem que se arrepender. E é uma oportunidade da gente se arrepender. Mas o fato da gente pensar, isso não é tirado. A gente tem mecanismos para alimentar mais o nosso espírito, né? Mas a parte da carne, ela vai estar sempre ali, batalhando, aquela batalha. Igual fala em Gálatas, batalha da carne contra o espírito. Quem que você vai alimentar? Quem que você está alimentando? Mas a carne, ela sempre vai estar ali brigando para tomar o espaço dela. E ela sempre vai estar ali para te lembrar quem você é. Você é humano, você não é semideus. Compreende? E muitas vezes essa batalha ali, que muitas vezes a gente vai perder, a gente vai cair, a gente vai se esborrachar, porque muitas vezes a gente não vai tomar a decisão certa, acaba tirando a gente do foco.
mas elas vêm não é pra gente tirar a gente do foco. A gente tem que ter humildade para pedir perdão, humildade para se consertar, confessar, deixar e continuar no trilho, voltar pro trilho, entendeu? Porque essas fraquezas, elas são normal, são para mostrar pra gente que a gente é humano, são para que Deus possa, elas têm que vir realmente para que Deus ele possa aperfeiçoar a obra deles na gente. Porque se você, Deus ele não fez robô, ele não fez robozinho para fazer tudo certinho e barará, barará, barará. Ele fez não, ele fez uma pessoa que tem as duas oportunidades e uma escolha. Quando você tem as duas oportunidades, a mais fácil, a mais difícil, você escolhe a mais difícil porque vai agradar a Deus, não agradar a sua carne, o nome de Deus ele é muito mais glorificado, Deus fica muito feliz com isso. A vontade dele é feita de uma forma espetacular, entendeu? Isso, nossa, deve alegrar o coração de Deus de uma maneira muito grande, né? Então, assim, a vontade de Deus, você pensa que você tá fraco, mas é ali que Deus te faz forte, né? Um momento que você tá fraco, você tá ali quase caindo na tentação e você fala, não, vou me manter fiel a Deus. Nossa, ali foi feita a vontade de Deus na sua vida e você nem percebeu. Ali Deus se alegrou com você e você nem percebeu, mas você fala, meu, eu quase caí. Mas foi quase, você não caiu, você tomou a decisão certa, entendeu? E em Romanos 6, ele fala da graça e ele fala assim que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí perguntam, né? Alguém se pergunta, que diremos, pois? Vamos permanecer no pecado? E aí logo em seguida responde, de modo nenhum. Não é porque Deus salvou a gente pela graça que a gente vai pecar e continuar pecando e pedindo perdão e se arrependendo e tá tudo certo. Imagina, gente, de modo nenhum. Se você, o texto vai decorrer dizendo assim, do 1 a 23, né? Romanos 6, do 1 a 23. Se você antes era escravo do mundo, velho homem, era escravo do mundo e o seu corpo ele era serviço do mundo. Depois, a partir do momento que você aceita Jesus, o seu corpo ele vai ser para glorificar o nome de Deus numa busca de santificação. Então, mesmo que você ainda não tenha alcançado o fato de você estar ali lutando para ser melhor, para melhorar, isso é uma coisa maravilhosa. Você não vai continuar no pecado, você vai glorificar a Deus com o seu corpo, com a sua tentativa. Com a sua tentativa, Deus ele vai reconhecer tudo isso. E aí em Hebreus 4,15 fala, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, que foi Jesus. Então, Deus, ele mandou Jesus para a terra, Jesus veio para a terra como homem. Ele era 100% homem. Então, e ele foi tentado. Ele foi tentado em toda a sua vida, com todas as tentações que a gente tem no nosso dia a dia, e ele foi tentado em um momento especial pelo demônio, que ofereceu para ele, assim, muitas coisas. Então, assim, ele teve os momentos ele teve dentro do seu coração a fraqueza, ele teve a tentação, mas ele não pecou. E é isso que Deus quer da gente. Ele sabe que dentro da gente vai ter o impulso do pecado, vai ter o pensamento do pecado, vai vir várias coisas na nossa mente, porque é o homem natural, o instinto, né? Aquela coisa que é inclinada para o pecado, do pecado original. Mas o fato de não pecar, né? De não gostar de pecar, de se desviar do pecado, de se arrepender do pecado, de não sentir prazer, de sentir nojo daquele pecado, é o que nos diferencia, é o que Deus quer da gente, entendeu? E ele falou, isso não é impossível, porque Jesus ele veio para a Terra e ele foi tentado e não pecou, entendeu? E mesmo tendo fraquezas. Então, o fato de você ter fraquezas, o fato de você ter maus pensamentos, más inclinações, não é uma desculpa para você não seguir a Deus. Falar, mas você é diferente. Gente, eu não sou diferente em nada. As pessoas da igreja não são diferentes em nada.
Aí fala assim, não, mas eu não vou na igreja porque fulano me magoou. Viu como não é diferente? A igreja é um hospital, pessoas como que estão sendo tratadas. Então, muito facilmente você vai chegar na igreja e alguém vai te magoar. Por quê? Porque são pessoas que estão sendo tratadas, que diversas vezes vão errar também. Entendeu? Não tem uma diferença. O que acontece que muitas pessoas se magoam com pessoas da igreja? Por esperar que pessoas da igreja sejam melhores, que realmente deveriam ser. Mas não é o que acontece. O que acontece é que tem pessoas ali que estão em processo de tratamento. Então a pessoa ali ela é tentada em várias áreas. O diabo ali tá tentando muito as pessoas, principalmente para tirar outras pessoas de dentro da igreja, e muitas vezes a pessoa vai cair na tentação e vai dizer uma coisa que não deveria e vai magoar outra pessoa porque ela tá ali tá num processo de santificação. E muitas vezes ela vai cair numa besteira de falar alguma coisa que não pode. Eu já falei tantas coisas que não pode e, e fazer o quê? Me arrependo, peço perdão e continuo. Porque se todas as vezes que eu falar uma coisa, uma besteira, uma coisa que não pode, eu me desviar do caminho, ninguém vai entrar no céu, gente. Ninguém vai entrar no céu, porque todo mundo pensa e fala alguma besteira. Vamos viver no pecado? De maneira nenhuma. Vamos buscar a santificação, vamos buscar melhorar, vamos buscar não errar mais. É isso que Deus quer da gente. Deus quer que a gente melhore. Deus não quer pessoas que ficam buscando desculpa em suas atitudes ou nas atitudes dos outros para não servir a Deus. Deus quer que pessoas que foquem nele, agradar a ele, não no fulano, cicrano, beltrano. Percebe? Essa é a palavra que eu tenho para hoje. Apesar das fraquezas, Deus ele nos ama. Apesar das fraquezas, Deus ele nos quer e ele quer que nós façamos a vontade dele. E ele diz ainda mais que a graça dele nos basta e que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, o que eu posso dizer? O que eu posso dizer se o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza? Se não, eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Eu não sou nada, não sou ninguém. Mas eis-me aqui, me transforma, me muda, me liberta de mim mesma, me liberta do meu eu, me esvazia de mim e me enche de ti. É isso que eu posso falar para Deus e é isso que eu quero que você também faça essa oração para Deus aí. Porque Deus é um Deus que transforma aqui dentro, transforma aqui e é só isso que a gente tem, tá bem? A nossa consciência, o nosso coração, a nossa vida com Deus. É só isso que importa, tá bem? Um super beijo pra você, fica com Deus e até a próxima, tá bom, gente?